Raras vezes na história do entretenimento latino-americano se reuniram tanto talento, carisma e legado como no universo criado por Roberto Gomes Bolaños. Seu gênio criativo não só deu vida a personagens queridos como Chaves, Chapolin Colorado ou Dr. Chapatin, mas também impulsionou grandes atores que deixaram uma marca inesquecível em gerações inteiras. Neste especial, reunimos 3 grandes histórias que marcaram milhões de pessoas, a vida e a obra de Roberto Gomes Bolaños. O inesquecível Seu Madruga, interpretado pelo carismático Ramon Valdés, e o sempre galante Professor Girafales, vivido por Rubem Aguirre. 3 figuras que, além das telas, viveram momentos de sucesso, conflitos e também amizades profundas. Tudo isso vem à tona porque acabou de estrear a série biográfica Chespirito, uma produção que promete mostrar para nós o lado mais humano do criador. Revelando aspectos pouco conhecidos da sua vida e seu impacto na televisão mundial? Prepare-se para uma viagem cheia de nostalgia, risadas e emoção. Este é o especial definitivo sobre o universo de Chespirito. Se você quiser, podemos fazer mais um vídeo sobre o universo de Chespirito, com personagens como, por exemplo, a Bruxa do 71 que ainda não fizemos, ou o Godines ou algum outro. Se você lembrar de mais alguém, escreva o nome aqui embaixo nos comentários. E se tiver mais de 1000 pessoas pedindo por esse personagem, vamos fazer um vídeo sobre ele. Agora sim, vamos começar. Ele é considerado um dos ícones do entretenimento de língua espanhola e sua fama ultrapassou fronteiras, sendo conhecido mundialmente por ter criado um produto infantil que alguns consideram o Mickey do México. Ele é lembrado com carinho por seus fãs. E são várias as gerações que, após 50 anos de transmissão ininterrupta, cresceram consumindo os produtos de sua fértil e multifacetada imaginação. Ele foi um ator e comediante, mas acima de tudo um escritor, cujo material até hoje permanece inesquecível. Como um bom estrategista, soube tirar o maior proveito de suas fraquezas. E da sua baixa estatura, da qual muitos zombavam na juventude, acabou fazendo parte de sua marca registrada. Em algum momento dos anos 70, alguém sugeriu que os programas infantis já não vendiam mais. Ele veio para provar que nada estava mais longe da verdade e deixou sem palavras todos aqueles que não contavam com sua astúcia. Hoje vamos conhecer seus primeiros projetos, as polêmicas que envolveram sua carreira, sua história com o narcotráfico, sua constante reinvenção. E nossa viagem vai terminar em 28 de novembro de 2014, o dia em que morreu Chespirito. – 85 anos. Seus problemas de saúde o levaram mais de uma vez a ter que desmentir os boatos sobre sua morte. Uma vez ele escreveu para seus mais de 5 milhões de seguidores no Twitter: "Não morri. Confirmo isso todos os dias de manhã e hoje, mais uma vez, acordei." Até bonito, eu diria. Embora muitos tenham celebrado a piada, destacando sua capacidade de continuar sendo engenhoso em seus comentários. Da mesma forma, perceberam que o homem por trás do teclado estava um pouco mais abalado do que demonstrava. Em suas últimas entrevistas, o tinham visto um pouco mais lento, bastante surdo, abatido pela idade, mas ainda assim vivaz, cúmplice daquele fogo e sagacidade que sempre o caracterizaram. Quando não se cansava de descer de aviões em diferentes países, onde era recebido como uma verdadeira estrela. Lugares onde adultos e crianças se lançavam sobre ele e sua equipe. Países onde ele havia deixado claro sua humildade em cada uma das entrevistas das quais participou. Ele passou seus últimos dias descansando em sua mansão, que ficava na Isla Dourada, em Cancún. O diabetes e um Parkinson em pleno início o impediram, quando as coisas pioraram, de sair para passear no pier, uma de suas atividades favoritas. E isso sem contar outro de seus problemas, um enfisema pulmonar causado por um de seus maiores inimigos, um que suas famosas anteninhas de vinil não souberam alertar: o cigarro. Então ele deixou de poder ir ver de perto aqueles belos entardeceres. No entanto, ele continuou desenhando-os. Sim, porque, além de ser um grande dramaturgo, roteirista, compositor, diretor e produtor, ele era muito bom com desenhos. O imóvel no qual ele passava suas horas se chamava Vila Florinda, em homenagem àquela que ele considerava seu grande amor. A arquitetura do local, que hoje está à venda, é de um estilo clássico hispano-mexicano. Conta com 7 quartos e 7 banheiros completos nos 1.060 metros quadrados de construção.
Um lugar, sem dúvidas, bem mais amplo do que aquele barril no qual ele se escondia em seus dias dourados como ator. No entanto, o homem usava pouco de tantos quartos. Ele estava sempre pensativo, inquieto em suas reflexões, perdido, talvez em projetos que já não realizaria. Sua imaginação era imparável. Como já dissemos, ele se mantinha em contato com seus fãs graças às redes sociais. Fãs que ficaram totalmente incrédulos quando Florinda Mesa escreveu no dia 28 de novembro de 2014. Desta vez não é um boato, uma invenção ou uma brincadeira. Morreu meu marido, Roberto Gomes Bolanhos. Naquela sexta-feira, às 2h30 da tarde, o artista mexicano parou de respirar devido a uma insuficiência respiratória ligada a uma falha em seu coração. O homem, paradoxalmente, deixaria eternizado um coração no coração de todos os telespectadores, mais precisamente um coração amarelo com as letras C e H no meio. Chespirito estava morto. Sim, mas naquele exato momento, todos os seus personagens mostravam que não precisavam de seu criador para continuarem vivos. Naquele momento, seus personagens se tornaram tão reais quanto ele, e ele se tornou apenas mais um personagem. Todo personagem possui uma história, e todas as histórias começam mais ou menos na infância. Antes de ser difícil, a infância de Chespirito quase não existiu. E é que sua mãe, estando grávida dele, tomou um medicamento que supostamente iria curar a gripe dela. E acabou colocando em risco o pequeno e a própria vida dela. O médico dela, depois da situação delicada, recomendou um aborto, mas ela se recusou. Assim, no dia 21 de fevereiro de 1929, ela deu à luz a um menino que batizou de Roberto Gomes Bolanhos. O pai dele era um talentoso ilustrador, apaixonado por pintura, teatro e música. Um homem que, com certeza, teria se orgulhado do que Roberto se tornaria, se ao menos tivesse tido a chance de vê-lo crescer. O homem faleceu após lutar contra um derrame cerebral quando o pequeno tinha apenas 6 anos. Além do impacto emocional que isso significou, a família entrou em uma crise econômica muito forte. Por esse motivo, Roberto se aproximou de um circo que ficava em frente à sua casa para colaborar nas apresentações e arrecadar dinheiro. Lá, ele teve seu primeiro contato com uma profissão que o tornaria milionário em um futuro não tão distante. Mas não vamos nos adiantar. A questão é que a desgraça continuava perseguindo o pequeno Roberto, e aos 10 anos ele teve que abandonar a escola e seus amigos. Durante um ano inteiro, por causa de um tratamento antirrábico de emergência. Por causa da mordida de um cachorro, o cachorro não voltou arrependido. Mas ele aproveitou todo esse tempo para ler e ler, terminando de forjar sem querer o seu destino. Já adulto, ele popularizaria a frase: "A vingança nunca é boa, mata a alma e a envenena". Se essa frase tivesse sido aplicada à sua infância, podemos dizer que ele passou esse tempo se envenenando sem escrúpulos. E é que, quando voltou para a escola, descobriu algo terrível. Todos os seus colegas tinham crescido, coisa que não tinha acontecido com ele. Rapidamente começaram a zombar da sua altura. E como ele reagiu? Bem, digamos que não da melhor maneira. Ele começou a bater em todos que eram insolentes e, na base do soco, conseguiu compensar os centímetros que lhe faltavam. Ele chegou a praticar boxe, disciplina na qual inclusive competiu, desenvolvendo novas e variadas habilidades físicas. Ele chegou a conquistar medalhas e condecorações, algo que sua mãe nunca comemorou com ele. De qualquer forma, o jovem logo se cansou das luvas. Algum tempo depois, ele quis se aventurar no mundo do futebol, mas não teve sucesso. Ele também tentou a sorte na universidade, no curso de engenharia, mas teve que abandonar no segundo ano porque precisava de um emprego. Ele ainda se sentia um pouco perdido, sem perceber que seu potencial estava justamente naquilo que fazia com mais naturalidade. Roberto escrevia as músicas para os festivais da colônia de verão e lia trechos de contos para seus amigos mais próximos. Coisas que ele fazia como hobby, coisas em que era realmente bom. Quando viu um anúncio em um jornal, todos os alarmes se acenderam para ele. Uma agência de publicidade precisava de aprendizes para trabalhar em rádio e televisão. A indústria do entretenimento não suspeitava desde o início que sua história estava prestes a mudar para sempre. Roberto se apresentou à convocação e quase caiu no desespero. Ele se deparou com uma longa fila. Eram todos aspirantes a produtores. Ele achou que não tinha tanta experiência quanto os outros e quase foi embora. Mas então ele percebeu um detalhe pequeno, mas significativo, que mudaria a sua vida e a de milhões de pessoas.
Ao lado havia outra fila de candidatos, uma fila muito mais curta. Era a fila daqueles que queriam se candidatar como escritores. Roberto, então, impulsivo e corajoso, entrou nessa fila e se entregou à melhor das sortes. Uma carreira única e sem precedentes. Começava naquele exato segundo. Roberto, obviamente, foi selecionado. Começou corrigindo alguns comerciais, depois passou para roteiros de rádio. Mais cedo do que tarde, ele já estava escrevendo monólogos para comediantes reconhecidos e logo teve seus primeiros flertes com a televisão. Foi assim que, com muita perseverança, ele preencheu páginas e mais páginas com suas ideias, conquistando seu espaço aos poucos, mas de forma consistente, criando um estilo próprio e sempre buscando se superar, trabalho após trabalho. As portas começaram a se abrir para ele, e não foram poucas portas. Suas linhas emocionantes, inteligentes e sugestivas o levariam a experimentar uma carreira vertiginosa e uma vida cheia de sucessos. Ficou claro imediatamente que no seu caminho para a fama não haveria limites. Em 1948, ele já escrevia para Viruta e Capulina, dois renomados comediantes mexicanos. De repente, ele começou a ser mais reconhecido e seu salário melhorou junto com as novas propostas de contrato. Nesse momento, Roberto já havia se casado com a argentina Graciela Fernandes. Aproveitando a boa fase, ele se mudou e consolidou uma família com 6 filhos. As coisas realmente estavam indo melhor do que ele esperava e ele pensava em seus novos roteiros, quando um dia ele chegou cedo ao set de Viruta e Capulina e avisaram que um dos atores havia faltado. Os membros da equipe técnica então perguntaram ao Roberto se ele se animava a fazer uma pequena participação no curta. Será que Roberto sentiu medo naquele instante? Com certeza. Mas, como ele explicaria em algumas entrevistas depois, para ele, sentir medo era um requisito vital para qualquer herói. O que pensam os heróis como Super-Homem e He-Man? Eles não são heróis feitos pelo Incolorado, e isso é sério. O heroísmo não consiste em não ter medo, mas sim em superá-lo. Aqueles não têm medo, Batman, Superman são todo-poderosos, não podem ter medo. O Chapolin Colorado morre de medo. É desajeitado, fraco, bobo, etc. E consciente dessas deficiências, ele enfrenta o problema. Esse é um herói e ele perde. Outra característica dos heróis, os heróis perdem muitas vezes. Depois suas ideias triunfam, mas enquanto isso, o herói. Quantos fuzilados conhecemos? Ele sentiu um pouco de pudor, claro, mas superou, fechou os olhos, suspirou e deu o grande salto. Quando deram a ordem de ação, todo mundo ficou maravilhado. Graças ao seu passado atlético, Roberto se moveu com graça, fez algumas piruetas, deixou bem claro que se sentia como um peixe na água. Mais precisamente, Roberto lhe parecia um Shakespearezinho. O mexicano, então, riu desse elogio, e com um pequeno ajuste transformou isso em seu nome artístico. Nome que o acompanharia daquele momento até sua morte. Chespirito acabaria se tornando o nome de um poderoso grupo empresarial. Naquela época, Chespirito fez sucesso no cinema com filmes de sua autoria. Os Legionários, Anjinhos do Trapézio, Dois Loucos em Cena, Dois Criados Malcriados, Mendigos por Garrote, Dois Garçons Malcriados e A Guerra dos Bolos são apenas alguns exemplos. Como tudo o que ele tocava virava uma fonte de renda, Roberto se tornou o queridinho do estúdio, exatamente o que precisava para dar o seu golpe de mestre. Durante o ano de 1968, Chespirito renunciou ao seu trabalho como roteirista, ou seja, deixou de escrever para os outros. A partir desse momento, com 15 anos prolíficos nas costas, ele encarou de frente suas ambições mais sinceras. E o que era que ele queria? Ele queria fazer algo grandioso, algo que conseguisse revolucionar o humor. Queria escrever para si mesmo. Enquanto ele buscava encontrar a fórmula para a gargalhada, sua mãe morria de um câncer de pâncreas fulminante. O que, longe de desanimá-lo, fez com que ele entendesse que aquele era o seu momento. Ele não podia continuar esperando. Talvez ele nem soubesse disso de forma consciente, mas em sua mente os tijolos começaram a se empilhar. Aos poucos, ele estava construindo seu próprio mundo, mais precisamente sua própria vizinhança. Sua primeira série cômica se chamou O Cidadão Gomes, e ele a escreveu após ser convidado a colaborar com o famoso Canal 8. Em 1969, ofereceram a ele um espaço no programa Sábados da Fortuna. Alguns minutos que Chespirito conseguiu transformar em um programa completo.
Assim chegava os supergênios da mesa quadrada, onde os personagens liam supostas cartas enviadas pelo público e as respondiam com piadas e alusões à atualidade. Com sua valorização como roteirista em alta, Chespirito deu vida a um dos personagens que o catapultariam. Falamos mais precisamente de um super-herói que não fica devendo nada aos personagens da Detective Comics e da Marvel. Diretamente do México e para todo o universo chegava o grande Chapulín Colorado. E isso foi só o começo, porque algum tempo depois, sob pressão, apresentou o ato de um menino pobre que tinha um problema com um vendedor de balões no parque. Era o ano de 1971. O vendedor de balões era interpretado por Ramon Valdez e o menino era interpretado por ele. Esse personagem também conquistou o público e logo teve seu próprio quadro. E como eles estavam naquele momento no canal 8, o menino foi batizado como o Chaves do 8. O resto é história. O elenco de Chaves do 8 se completava com Maria Antonieta de las Nieves, Rubem Aguirre, Ramon Valdez, Carlos Villagrán, Edgar Vivar, Ángel Inés Fernandes e Florinda Meza. Atores que, graças a esses papéis, alcançariam fama e popularidade em muitos países. O programa teve um impacto enorme no México e na América Latina. Em 1972, o Chaves era o programa de maior sucesso do Canal 8. Em 1973, Telesistema Mexicano e Televisão Independiente de México se fundiram para dar origem à Televisa, então o programa passou a ser transmitido no Canal 2. De acordo com o jornal Excelsior, em 1975, a série era assistida por mais de 350 milhões de telespectadores toda semana, e chegou a alcançar 55 a 60 pontos de audiência. O elenco principal começou a fazer turnês por outros países a partir de 1977, nas quais atuavam e dançavam diante do público, quebrando cada vez mais recordes. Assim como antes ele havia se inspirado em sua própria infância, agora com um grupo de personagens. Chespirito começou a observar suas filhas, copiando comportamentos e criando personalidades bem distintas e universais, que serviram de trampolim para abordar conflitos básicos mais cheios de nuances que colocavam a emoção do espectador em xeque. As risadas sempre davam lugar ao sentimentalismo e não faltavam em suas construções alusões e críticas à sociedade moderna. Com o tempo e algumas mudanças de paradigma, o programa seria criticado por mostrar violência contra crianças, que, vale lembrar, eram interpretadas por adultos. No entanto, naquela época não parava de receber elogios atrás de elogios. E o que poderia dar errado? Obviamente nada. Bem, na verdade vocês já conhecem o ditado: cidade pequena, inferno grande, e dado como as coisas foram acontecendo, podemos garantir que esse ditado também pode ser aplicado a vilas. As constantes viagens afastaram Chespirito de sua família e ele começou a ter um romance com Florinda Meza. No começo, eles fizeram isso discretamente, mas quando a história veio à tona, a mulher foi atacada por toda a mídia, que não hesitou em rotulá-la de oportunista. Florinda e Chespirito se consolidaram como uma equipe de trabalho e os lucros não pararam de crescer. A Televisa quis aproveitar tanta popularidade para lançar um filme sobre o Chaves, mas Chespirito foi além e propôs fazer algo diferente. Assim nasceu El Chanfre, onde os mesmos atores da aclamada série interpretaram uma trama relacionada com outra das paixões de Chespirito, o futebol. O sucesso foi instantâneo e pediram para ele fazer uma segunda parte, o que ele aceitou com orgulho. Enquanto isso, a simpática vila se enchia cada vez mais de rumores sombrios, desconfianças e antipatias. Brigas da ficção se concretizavam na realidade e atores que pareciam se dar muito bem na tela se ignoravam dia após dia. Em 1978, Villagrán deixou o elenco do programa para começar seu próprio espetáculo com o personagem Kiko, o que levaria a uma odisseia na qual ele acabaria processando Chespirito por considerar que Kiko, na verdade, pertencia a ele. Apesar dos duros desentendimentos com o criador da série, Villagrán gravou seus últimos capítulos com seus companheiros em 1978, com uma aparente normalidade. Depois que deixou o Chaves, Villagrán continuou usando o personagem em turnês e projetos. Em 1981, Valdez também saiu de forma definitiva, depois de ter feito algumas pausas, e no ano seguinte protagonizou a série Federico com Villagrán.
6 anos depois, em 1988, ele trabalharia novamente com ele em Akakiko. Em agosto desse ano, ele faleceu, fazendo com que os sonhos daqueles que queriam vê-lo novamente interpretando o tempestuoso e preguiçoso Seu Madruga fossem destruídos. Quando Chespirito não compareceu ao seu funeral, o restante da equipe ficou incomodado. E muitos alegaram que naquela época, Florinda Meza, a quem acusavam de não querer apenas dinheiro, estava sendo uma má influência para o grande comediante. Mais uma vez, Florinda Meza era considerada uma grande bruxa e tudo de negativo que o público via em Chespirito era atribuído a ela. Ninguém parecia ter paciência com ela. O último episódio de Meia Hora de Chaves como série foi ao ar em 7 de janeiro de 1980. Enquanto o último sketch apareceu mais de uma década depois, em 12 de junho de 1992. Como parte novamente de Chespirito, que voltou a ser produzido imediatamente após o término de Chaves. Chespirito confessou em 2008 que em algum momento pensou em terminar o programa com um episódio onde Chaves morria. Atropelado por um carro, uma de suas filhas o alertou que essa ideia teria um impacto negativo no público infantil. Os personagens continuaram em destaque. Mas vamos voltar para 1992. O que aconteceu com Chespirito agora que ele não estava mais em Chaves? Ele ficou esquecido no ostracismo? Não, obviamente que não, muito pelo contrário. Um pouco cansado da televisão, Chespirito voltou a escrever, mas desta vez para o teatro. Ele criou a peça 11 e 12. E sabem de uma coisa? Ele continuou mostrando que sua caneta ainda tinha muito a dizer. 11 e 12 foi encenada originalmente no México, mas foi apresentada com sucesso em vários países da América do Sul, como Peru e Colômbia. Embora tenha sido uma peça que começou com muito pouco público, o boca a boca fez sua parte. E quando estavam prestes a cancelá-la, as salas lotadas não pararam de acontecer. A peça chegou a ter 6 apresentações semanais e se tornaria a peça teatral com mais tempo em cartaz no México. Marca que mantém até hoje. No Chile, o elenco realizou 2 apresentações no Estádio Nacional, para um público total de aproximadamente 160 mil espectadores. Mas além do sucesso, houve na vida de Chespirito alguns rumores que o ligavam ao mundo do narcotráfico e que também falavam de sua aproximação com a política. Na época, houve uma grande polêmica quando o filho do chefe do cartel de Cali na Colômbia declarou que certa vez Chespirito havia se apresentado em uma festa privada organizada para um dos filhos dos que comandavam essa máfia. Chespirito respondeu imediatamente dizendo que tudo isso era uma calúnia vil. Claro, todos acreditaram nele. No entanto, em 1995 veio à tona o trecho de um vídeo em que o mexicano, junto com seu elenco, aparece se apresentando na festa privada de um empresário que atualmente está preso por tráfico de drogas. Esse material foi revelado pelo noticiário Krypton, exibido nos finais de semana pela extinta Cadena 2 da Colômbia. Chespirito obviamente fingiu que não sabia de nada. Teriam se aproveitado de sua bondade? Depois, em 2000 e 2006, Chespirito foi novamente criticado ao participar de anúncios televisivos apoiando as campanhas eleitorais do Partido Ação Nacional. Sou Chespirito, amo profundamente o México e quero vê-lo unido. Homens, mulheres, idosos, jovens, ricos, pobres, todos valemos o mesmo, mas unidos valemos mais. Meu voto é para deputados e senadores do Partido dos Aposentados da Nação. Pense nisso, vote em tudo no Partido dos Aposentados da Nação. Em abril de 2007, ele se juntou à reivindicação de grupos católicos e conservadores que lutavam para manter o aborto como crime no Distrito Federal, participando inclusive de uma propaganda contra a lei. Quando eu estava no ventre da minha mãe, ela sofreu um acidente que a deixou à beira da morte. O médico disse a ela, você vai ter que abortar. E ela respondeu, abortar eu jamais. Ou seja, ela defendeu a vida, a minha vida. E graças a isso eu estou aqui. Poucas pessoas sabiam que o famoso comediante tinha a política no sangue, pois era parente do ex-presidente Gustavo Díaz Ordaz Bolaño. A mãe de Gomes Bolaños era prima do ex-presidente, também conhecido por ter estado no comando no dia do massacre de estudantes de Tlatelolco na Cidade do México, em 1968. Acima de tudo, seu legado continuou sendo a arte, e ele recebeu múltiplas homenagens, muitas delas em vida.
No dia 29 de março de 2012, foi prestada uma homenagem a Chespirito no Auditório Nacional. O mesmo foi transmitido em mais de 17 países de forma simultânea. 2 anos depois, o criador de um dos programas mais bem-sucedidos da história da televisão latino-americana partia de forma definitiva. Após sua morte, os restos do comediante foram transportados em um carro funerário de sua mansão até o Aeroporto Internacional de Cancún, em um voo privado. Viajou até a Televisa San Angel, onde também recebeu uma última homenagem como ícone da comédia. No domingo 30 de novembro de 2014, os restos de Chespirito foram levados em um cortejo fúnebre até o Estádio Azteca, na Cidade do México, enquanto no caminho, seus fãs lhe davam um último adeus. Em vida, ele havia pedido que o seguissem os bons, e aqueles que cresceram com ele o seguiram, sem hesitar e com fidelidade. Os restos de Roberto Gómez Bolaños repousam hoje no cemitério Panteão Francês de la Piedad, onde foi sepultado em uma cerimônia privada. 1º de dezembro de 2014. Seus filhos e a viúva Florinda Meza estão em uma batalha constante pela herança. E acontece que o Chaves, apesar de ter nascido pobre, deixou uma enorme fortuna para trás. Em 1974, Chaves foi premiado com o Heraldo do México pelo jornal de mesmo nome como o melhor programa de comédia da televisão mexicana. Os personagens da franquia eterna também ganharam versões em figuras colecionáveis, fantoches, bonecos de pelúcia e jogos de tabuleiro. Chaves continua se renovando e também chegou ao mundo digital com seu próprio aplicativo, no qual permite que os usuários se vistam como ele, brinquem com os personagens e até façam perguntas para ele. Também tem videogames como o Chaves Kart para o console Wii. Em 2006 foi lançada uma versão em desenho animado da série Chaves, e em 2016 no Google, ele foi homenageado com um botão de ouro por ser o primeiro programa de televisão mexicano a alcançar 1 milhão de inscritos no YouTube. Chespirito costumava dar aos seus personagens mais icônicos nomes que começavam com C e H. Além disso, participou de novelas, trilhas sonoras e até chegou a acusar que roteiros de sua autoria foram plagiados em Hollywood. Lançou livros, deu palestras e esteve comprometido com suas criações até o último momento. Por problemas econômicos e legais entre o grupo Chespirito e a Televisa, toda a transmissão de seus programas na televisão aberta no México e em mais de 20 países foi interrompida. Em 31 de julho de 2020 foi o último dia de transmissão ininterrupta de seus programas. Estamos vivendo um momento histórico importante. Depois de muito tempo, pela primeira vez não há mais Chespirito na televisão. A grande pergunta é então, agora quem poderá se defender com seu personagem, se não praticamente toda a sua essência? Muitos dizem que ele não precisava se esforçar muito nem atuar demais quando tinha que interpretar o personagem de seu Madruga, porque ele era assim na vida real. Por isso, hoje vamos conhecer todos os seus grandes marcos, vamos conhecer a fundo sua carreira e vamos parar para analisar. 9 de agosto de 1988, o dia em que ele morreu. Ramón Valdés. Ramón Antonio Esteban Gómez de Valdés y Castillo, conhecido simplesmente como Ramón Valdés, foi um ator e comediante mexicano. Nasceu em 2 de setembro de 1923 na Cidade do México. Foi filho de Rafael Gómez e Guadalupe Castillo. Entre seus irmãos, o humor e a atuação eram um denominador comum. Germán Valdés, Tintán, Manuel o Louco Valdés e Antônio o Ratão Valdés foram um grande exemplo disso. Quando Ramón Valdés tinha 2 anos, eles se mudaram para a capital, Juárez, em Chihuahua, onde seus irmãos mais velhos abriram o caminho artístico. Graças ao seu irmão Tintán, foi que Ramón conseguiu entrar no mundo dos filmes. Por isso, é um pouco injusto que talvez a maioria das pessoas simplesmente o conheça pelo seu papel dentro da Vila do Chaves. Porque esse grande ator realizou e foi parte de um monte de filmes que ficaram na memória de todos os mexicanos. Já acabou a peça, já sabem. Nós seremos os padrinhos. E vê se você não fica falando mal do Quintão, hein, seu bobo? Antes eu falava, mas não vou falar mais, te garanto. Parabéns, Cepilo. Obrigado. Você, Pistão, eu já tinha colocado o olho nela, cara, mas você levou ela de mim. Fazer o quê? Coloquei o olho em quem? Na Lupita, não se faça de bobo, olha. Qual Lupita? Qual...
Ela foi um verdadeiro ícone do que se conhece como a Era de Ouro do cinema mexicano. Entre 1949, ano de sua estreia nas telonas, e 1985, Monchito, como era chamado quando criança, trabalhou em filmes como Calabacitas Tiernas, Escola de Vagabundos, Entrega Imediata, El Cuerpazo del Delito e El Chanfle. Filme dirigido por Enrique Segoviano e escrito pelo próprio Chespirito. E falando um pouco sobre o chefe, foi em 1970 que esse roteirista e comediante percebeu em Ramon Valdez e o convidou para fazer parte de um esquete chamado Super Gênios da Mesa Quadrada. Seu papel era o engenheiro Ramon Valdez. Essa estreia na televisão seria a coroação de uma carreira impecável. Um ano depois, foi criado o papel que mudaria sua vida, Seu Madruga. E criar é simplesmente uma maneira de dizer, porque Chespirito, ao indicar como ele deveria interpretar o pai da Chiquinha, simplesmente disse, seja você mesmo. Essa parte da história de Ramon Valdez com certeza vocês conhecem muito bem. Suas várias ocupações dentro da vila, os problemas com a Chiquinha, as pancadas do Chaves e uma quantidade imensa de situações que davam ainda mais força ao personagem, entre elas, suas brigas com Kiko e, acima de tudo, com Dona Florinda. Seu trabalho na televisão lhe permitiu por um tempo esquecer as dívidas e todas as despesas. Até que, em 1979, surpreendentemente decidiu apresentar sua renúncia. Villagrán e Valdez foram grandes amigos e, assim como em muitos episódios, acabavam se unindo em um desfecho especial. Na vida real, quando Carlos Villagrán decidiu deixar o programa do Chaves para seguir sua carreira, Dom Ramon o acompanhou. Ao contrário de outros atores, Ramon Valdez nunca teve problemas com Chespirito. Assim como acontecia na ficção, o problema era com Dona Florinda, a mãe do Kiko. Nessa época, Florinda Mesa, que já era esposa de Gomes Bolanhos, cuidava da direção artística do programa. Isso não agradou a grande parte do elenco. A saída de Carlos Villagrán esteve diretamente ligada ao ciúme de Chespirito. Porque, ao que parece, esse personagem de menino mimado estava ficando mais famoso do que o próprio Chaves. Ramon Valdez achou essa situação desleal, por isso decidiu acompanhá-lo, mesmo que isso significasse abrir mão de um salário muito bom. No entanto, Ramon Valdez decidiu voltar ao programa em 1981, último ano da série televisiva Chespirito. O que realmente chamou a atenção foi que, na sequência, na vila foi gravado o seu retorno e mostrou como quase todos os personagens, exceto Dona Florinda, ficaram felizes com isso. Ainda não se sabe se a Chiquinha sabia que naquele dia seu pai iria aparecer na ficção, porque ela ficou petrificada e muito emocionada ao vê-lo. E se vocês pararem um minuto para ver esse vídeo em particular, vão notar que a reação dela é totalmente legítima. Em 1982, com Carlos Villagrán já seguindo carreira solo, Ramon Valdez o acompanhou e protagonizou o programa venezuelano Fé de Rico, que teve apenas 2 temporadas, com 29 episódios. Quais são essas penas? Bom, seu Moncho, é que amanhã vão levar o Federico ao dentista para tirar um dente, tá? E é por isso que ele está chorando? Nada mais, porque vão enfiar uma agulha desse tamanho entre o dente e a gengiva para anestesiar ele. E se a anestesia não funcionar, eles colocam uma ainda maior. E depois vão ter que usar uma chave de luta assim para abrir a boca dele, para tirar o dente, mesmo que ele não queira. Enquanto isso, ele continuou com sua carreira de ator. Chegou a contracenar com um jovem Luiz Miguel. Eu não, por favor, não, que... Não, nem que não. Você sempre passa dormindo cantor de meia tigela. Você já deveria estar pronto. E inclusive algo que poucos sabem, ele também atuou com o divo do México, Juan Gabriel. Se quiserem conhecer a história completa desse grande cantor, convido vocês a assistir ao vídeo postado neste canal chamado O Dia em que Juan Gabriel Morreu. Anos depois, em 1987, ele voltou à televisão azteca com Acá Kiko, ao lado de Villagrán, que não tinha os direitos sobre Kiko.
E por isso ele mudou seu nome usando 2 K em vez de um Q e um C. Essa aposta televisiva não deu certo. Algo que chama a atenção é que nesse programa chamado Akikiko foi onde Dom Ramon gravou sua morte. Essa cena em particular corresponde a um episódio em que o desafiavam a entrar em um cemitério. Nessa cena, Ramon Valdez se aproximava de um mausoléu em meio a uma névoa fictícia gerada por uma máquina de fumaça. Nós o vemos entrando no local, e então ele se perde entre as sombras. Depois viria seu falecimento real e a coincidência gelaria o sangue de todos. Com o tempo, Villagrán, no mesmo velório, traria um pouco mais de clareza ao assunto e lembraria das últimas palavras que Ramon Valdez lhe disse, em vida, já doente e a poucos dias de morrer. "Vou te esperar, bochechudo, no céu?" Perguntou este, e Ramon sorriu para ele e disse: "Não, lá embaixo não se faça de bobo." Essa seria a última conversa de Villagrán e Valdez, marcada pela fatalidade e pelo humor. Podemos dizer que, à sua maneira, Dom Ramon acabou sendo um verdadeiro segundo pai para Kiko. E quanto ao que acabou acontecendo com Dona Florinda, bem, esse é outro assunto. A atriz Florinda Meza não compareceu ao funeral e isso realmente não surpreendeu ninguém, mesmo quando Ramon faleceu. Em uma entrevista, ela declarou que esse ator era viciado em drogas, algo que depois foi desmentido por todos. A última turnê de Ramon Valdez aconteceu no Peru. O ator trabalhou com seu circo entretendo as crianças que sentiam muito carinho por ele. Quando o ator esteve no Peru, sentiu o agravamento de sua doença, o que o obrigaria a retornar. Sua tarefa com seu circo e o programa de comédia. Quais tarefas de Kiko ficariam inconclusas devido a esse mal-estar? Tudo isso aconteceu em 1987 e no início de 1988. Algum tempo depois, sua família compartilhou várias lembranças com os fãs que ainda choravam por ele. Um de seus netos mostrou nas redes sociais uma foto que havia sido tirada alguns dias antes de sua morte. Na imagem, Ramon aparece ao lado de alguns familiares. Embora sempre tenha sido um homem magro, ali ele parecia abatido, mas sorridente, com o polegar para cima. No início dos anos 80, ele foi diagnosticado com câncer de estômago, resultado de seu forte vício em tabaco. Ele foi operado por causa disso e os médicos lhe deram um veredito mais do que contundente. Ou ele parava de fumar, ou as coisas iam ficar muito piores. Depois de passar pela cirurgia, a situação ficou ainda mais complicada. O tumor acabou se espalhando, afetando sua coluna vertebral. O prognóstico foi cruel, ele tinha apenas 6 meses de vida. Ele, no entanto, não desistia e também não parava de fumar. Esses últimos 6 meses se transformaram em 4 anos, e nesses 4 anos ele continuou trabalhando rigorosamente com o personagem que o havia levado à imortalidade. Ficou comprovado que Ramon Valdez trabalhou até seu último momento, mas aos poucos as dores foram se tornando insuportáveis. Foi assim que ele abandonou sua turnê e voltou ao México para morrer, onde havia nascido. Uma última lembrança que ele deixou para sua família aconteceu pouco antes de se despedir. Ramon havia feito uma promessa. Ele não era religioso, mas sua fidelidade ao catolicismo o levou a acreditar na ressurreição. Ele estava convencido de que, uma vez morto, iria reencontrar seus filhos e um deles comentou. Um dia, na clínica, ele acordou e disse: "Não combinamos onde vamos nos encontrar." Estava presente seu tio Manuel, que tinha levado várias frutas para ele. Ramon pegou um pêssego, aproximou do nariz e disse: "Assim vai cheirar a árvorezinha onde vamos nos encontrar." E foi assim que ele partiu com o coração cheio de esperanças. Seu corpo não aguentou mais, e depois de 2 semanas deitado para evitar a dor, ele faleceu finalmente. No dia 9 de agosto de 1988, aos 64 anos. O velório de Valdez foi realizado na funerária Galoso de Sullivan e ele foi sepultado no cemitério dos Mausoléus do Anjo, na cidade do México. A cerimônia foi discreta, embora estivesse cheia de gente. Não houve pompas, porque era assim que Ramon queria. Os colegas da Vila do Chaves que foram prestar condolências foram Carlos Villagrán, Edgar Vivar, Rubén Aguirre, que interpretava o professor Girafales, Horácio Gomes Godínez e Angelines Fernandes, Dona Clotilde. Maria Antonieta de las Nieves, que interpretava a Chiquinha, foi uma das mais abaladas. E lamentou muito não ter estado com ele em seus últimos momentos de vida, já que estava com seu circo no Peru. No velório de Ramon Valdez aconteceu algo realmente emocionante.
Estavam presentes familiares e amigos pessoais, incluindo os membros do elenco de Chaves. A atriz que interpretava a bruxa do 71, Angelina Fernandes, ficou 2 horas lamentando sua partida ao lado do caixão. Chorava desconsoladamente dizendo, meu rorô, meu rorô. Eles mantinham uma relação de amizade muito forte. Sem dúvida se gostavam muito, e no funeral ficou evidente essa angústia. Após sua partida, nada voltou a ser como antes. Chespirito, por sua vez, também não compareceu ao funeral, pois naquele momento estava fora do México, como contou em uma entrevista. Mas também existiram outros rumores a respeito. Chespirito era conhecido por ser rigoroso com seus roteiros. Ninguém podia sair das falas. No entanto, ao seu Madruga, ele permitia improvisar desde o início. E foi assim que muitas das frases icônicas do personagem surgiram de forma espontânea. Dizem que quando Ramon Valdez saiu do programa foi porque não queria causar disputas para Chespirito. Ele lhe havia dado uma grande oportunidade e por isso, apesar das diferenças, não queria trair sua amizade. Ramon Valdez sempre falou muito bem de Roberto Gomes Bolaños e, por sua vez, Chespirito nunca deixou de dizer que nas longas jornadas de gravação daquela série, só Ramon o fazia rir e o ajudava a suportar o estresse. A grande pergunta é, então, por que Roberto Gomes Bolaños realmente não esteve presente no funeral de Ramon Valdez? A declaração oficial, por assim dizer, tem a ver com seus assistentes, que afirmaram que estavam em uma turnê com compromissos inadiáveis. Outros dizem que Florinda Mesa fez sua parte para que o Chaves não pudesse dar um último adeus àquele amigo. Tempo depois, um Chespirito angustiado disse em várias entrevistas que se arrependia profundamente por não ter estado presente naquele dia. Sem dúvida, houve muitas coisas que ficaram pendentes, mas uma que até hoje permanece é sua dívida com o Sr. Barriga. O Sr. Barriga era o dono das propriedades da vila e, acima de tudo, o responsável por cobrar os aluguéis correspondentes. Esses momentos muitas vezes se tornavam incômodos com um seu Madruga que sempre tentava escapar. Assim como na ficção, Kiko brigava com ele e depois acabou se tornando um de seus melhores amigos na vida real. Também foram muito unidos com Edgar Vivar. Ramon até dedicou algumas palavras a ele antes de falecer. Já debilitado, olhou fixamente para ele e disse que ainda não tinha como pagar o que lhe devia, arrancando do outro algumas gargalhadas que depois se transformaram em lágrimas. E se levarmos em conta esse dado tão particular? Ao se completarem 30 anos do desaparecimento físico de Ramon, uma imobiliária do México se deu ao trabalho de calcular qual seria o valor que ele deixou em aberto. Dom Ramon. O cálculo da dívida foi feito de maneira rigorosa. Primeiro foi considerada a quantidade de metros quadrados da residência. Depois foi estipulada a região onde supostamente ficava a vila, que seria perto do Zócalo, na Cidade do México. Com esses dados foi calculado um valor estimado de quanto custaria esse aluguel nos anos 70. Dessa forma, os 14 meses de aluguel que o Sr. Barriga cobrava do seu Madruga teriam chegado à soma de $882. Sem contar os juros por atraso. No entanto, levando em conta que o personagem de Ramon Valdez participou de 8 temporadas do programa, foi feito o cálculo pelos 100. 10 meses que ele teria vivido se escondendo do seu credor. E chegou-se a uma soma que nos dias de hoje seria um pouco difícil de pagar. Anos depois de sua morte, seu sobrinho neto Miguel fez um documentário chamado Com Licença Monchito, sobre a vida de Dom Ramon. A ideia principal era fazer um livro entre seus familiares. Eles queriam escrever sobre a vida do ator a partir de diferentes pontos de vista. E esse texto teria um disco versátil digital com as entrevistas dos 3 colegas mais queridos por ele: Edgar Vivar, Maria Antonieta de las Nieves e Carlos Villagrán. Como o material era considerado muito bom, decidiram subir no YouTube. O sobrinho declarou em uma entrevista: fazendo esse trabalho, fiquei sabendo de muitas coisas que eu não fazia ideia e que jamais imaginei. Mas eu fui descobrindo aos poucos e o público também. Por exemplo, eu não fazia ideia de que ele fosse tão paternal e carinhoso. Um lado do meu avô que eu gostaria de ter vivido e que, graças ao que me contam hoje, eu posso conhecer. O jovem, algo muito importante, nunca perdia o seu senso de humor. Infelizmente, sua vida foi marcada pelo cigarro e pelos vícios, tanto na frente quanto atrás das câmeras. Foi um ator que conquistou seu público pela simplicidade e por mostrar que todos tinham um par dentro da tela.
Deixou milhões de sorrisos e bons momentos que alguns de nós podemos reviver graças aos programas. Mas também existiu outro Ramon Valdez, um Ramon Valdez, pai, vizinho, amigo, ator e cantor. Por que Rubem Aguirre deixou de ser toureiro para se dedicar à atuação? Se ele foi tão bem sucedido e reconhecido, por que acabou na falência? É verdade que foi ele quem descobriu Gomes Bolanhos e o levou para a Televisa? Bem, é sobre isso que vamos falar neste relatório, sobre isso e muitas outras coisas. Rubem Aguirre não foi apenas um ator, também demonstrou suas habilidades como novilheiro, cronista, taurino, locutor de rádio e televisão, repórter e escritor. Como se isso não bastasse, também deixou sua marca nas telonas participando de filmes como El Chanfle. Mas se há algo que o caracterizou foi sua interpretação do Professor Girafales, papel que o tornou mundialmente famoso. Foi um dos personagens emblemáticos da famosa Vila do Chaves, esse homem alto que por acaso tinha ares de superioridade entre os outros personagens. Ele não se dedicava apenas a ser um romântico, mas também era um profissional rigoroso dentro da sala de aula. Rubem Aguirre conseguiu conquistar o carinho do público e seu papel perdurou ao longo dos 7 anos na comédia mexicana. No entanto, tudo o que parecia encaminhar-se para uma aposentadoria ao lado de sua família mudou drasticamente quando um acidente tirou a tranquilidade que ele havia conquistado durante seus anos de ouro. Por causa disso, sua situação financeira foi afetada. Em uma única manobra, ele passou de estar são e salvo a sofrer por causa de seu estado de saúde. O caminho, que parecia estar livre e sem obstáculos, foi interrompido de repente. 17 de junho de 2016, o dia em que Rubem Aguirre morreu. Hoje em dia, grande parte do material publicado de Rubem Aguirre, de seus filmes, de suas atuações em esquetes e outros, está bloqueada. Em certos países, por questões de direitos autorais, por questões dos herdeiros que não permitem que seja distribuído e outras razões. Durante o ano de 2007, Rubem Aguirre e sua esposa, Consuelo Reis, viajavam em seu veículo particular em direção a Los Mochis, Sinaloa. O ator conhecia muito bem o trajeto, já que costumava usar essa rodovia continuamente por questões de trabalho. Em um momento da viagem, ele se deparou com um dos muitos pedágios do caminho. Sem pensar muito, ele parou de acelerar e decidiu ficar atrás de um ônibus da Unidos de Sinaloa. O problema foi que quando ele apertou o pedal do freio, não funcionou. Tentou acioná-lo várias vezes, em vão. No último segundo, ele tentou desviar do ônibus e acabou batendo de frente no muro de contenção do pedágio. Os gritos de Consuelo Reis foram ouvidos em meio ao forte impacto. Eram gritos dilacerantes, e não era para menos. Após o infortúnio, as autoridades chegaram e o casal foi atendido com urgência. Em uma cirurgia delicada, colocaram 4 parafusos na coluna dele e uma placa. A esposa dele precisou ter uma das pernas amputada. A boa notícia era que eles tinham salvado suas vidas. A má notícia era que a partir daquele momento, a vida de Rubem Aguirre começaria a desmoronar. Rubem Aguirre Fuentes nasceu em 15 de junho de 1934, no bairro de Santa Anita, localizado em Saltillo, Coahuila, no colorido país do México. Ele era filho de Rubem Aguirre Flores e Maria Victoria Fuentes de Aguirre, e desde muito pequeno foi uma criança inquieta. Enquanto cursava seus estudos iniciais, demonstrou facilidade para se fantasiar e imitar qualquer pessoa que cruzasse seu caminho. A arte estava em seu sangue desde o começo. Após concluir seus estudos secundários, ingressou na prestigiada Escola Superior de Agricultura Hermanos Escobar, na cidade de Juárez, Chihuahua. Depois de obter seu diploma de engenheiro agrônomo, começou a se destacar no campo. Durante aquela época, seu crescimento não foi apenas profissional. Rubem Aguirre chegou a ser um indivíduo extraordinariamente alto, mais precisamente de 1,96 m. Embora tenha trabalhado no setor agrícola, ele confessou ter objetivos diferentes para o seu futuro. Ele não estava satisfeito com seu trabalho, já que seus sonhos estavam na atuação. Ele já tinha tomado a decisão, só lhe faltavam os recursos. Para consegui-los, ele começou a fazer pequenas aparições no rádio, embora os ganhos nas emissoras fossem escassos. Ali ele pôde alimentar um pouco sua fantasia de ser ator. Rubem também era apaixonado por touradas, a tal ponto que acabou se aventurando no mundo das touradas como novilheiro. Justamente por causa do carinho por essa profissão foi que ele conheceu quem seria o amor da sua vida. Enquanto mostrava seu talento na arena, seu olhar se cruzou com o de uma garota que o observava das arquibancadas. Essa jovem mulher era Consuelo de los Reis. Depois desse amor à primeira vista, em 1960, eles oficializaram a relação, e desde então nunca mais se separaram. Tiveram 7 filhos, 4 mulheres e 3 homens, que com o tempo fariam de Rubem avô de 16 netos.
Em sua autobiografia, Depois de Você, ele reconheceu que aproveitou muito essa época como toureiro e até chegou a pensar em se dedicar a isso em tempo integral. No entanto, sua altura lhe pregou uma peça. Sua estatura lhe dava algumas vantagens, mas também tirava sua agilidade. Quando deixou a tourada, ele o fez definitivamente com dúvidas, temendo, acima de tudo, cair no esquecimento, algo muito distante do que realmente iria acontecer. O desejo de atuar de Rubem ficou evidente quando ele começou a trabalhar na Televisa. Lá, ele atuou como um alto executivo responsável por descobrir novos talentos. E sabem quem ele encontrou em sua busca? Ninguém menos que Roberto Gomes Bolanhos. Sim, exatamente. Rubem Aguirre foi quem persuadiu as autoridades do canal a dar uma oportunidade a esse novo humorista. Dessa forma, pode-se afirmar que o surgimento de Chespirito na emissora se deveu ao apoio do professor. Com o tempo, Chespirito retribuiu o favor. Quando Aguirre pediu para se juntar ao elenco de comediantes de suas produções, Bolanhos aceitou com prazer. Foi assim que o futuro professor começou com as Chespirotadas. O problema foi que, pela direção-geral da Televisa, deram-lhe um ultimato, pois ele não podia estar atrás e na frente das câmeras ao mesmo tempo. Com o passar dos meses, ele conseguiu provar que não estava errado. Depois do seu início em Chespirotadas, surgiu outro quadro chamado Os Supergênios da Mesa Quadrada, uma paródia dos programas de mesa redonda. Esse quadro fazia parte do programa Sábado da Fortuna, que foi transmitido no final dos anos 60 no México. O saudoso ator interpretava um intelectual que se irritava facilmente durante as discussões que aconteciam na mesa quadrada e que tendia ao absurdo. O curioso é que, graças à repercussão desse segmento de 5 minutos, o quadro acabou se tornando independente dentro do canal. A primeira aparição do professor Girafales em Chaves foi no episódio Dom Ramon Pintor, durante a temporada de 1973. Vocês se lembram, sabem o que acontece nesse episódio? Até aquele momento, o personagem do professor só havia sido mencionado de passagem na série, mas com sua aparição ficou claro que ele tinha vindo para ficar. Vocês se lembram da frase tatatá? Bom, o ator confessou que a frase era dita por um de seus professores na escola, mas que ele a falava de uma forma mais pausada e entonada. Foi assim que, vasculhando as lembranças de infância, ele decidiu adotá-la, mas dizendo com mais força e energia. O professor Girafales, além de querer conquistar Dona Florinda, tinha que educar na escola um grupo de meninos e meninas que, em algumas ocasiões, o tiravam do sério, mas esse não foi o único personagem que ele interpretou. Dentro do vasto universo de Chespirito, Aguirre também deu vida a outros personagens memoráveis. Personificou Rufino Rufián, o nêmesis do Chapolin Colorado, e Lucas Tanheda, fiel companheiro de Chaparrão Bonaparte em Os Malucos. Da mesma forma, desempenhou o papel do Sargento Refúgio Pasguato, que sempre que tinha oportunidade, dava um jeito de complicar a vida do Chompiras. Embora tenha tentado abrir caminho em outros programas de televisão e no cinema, não conseguiu se destacar. O professor Girafales parecia ser sua marca registrada, tanto de forma positiva quanto negativa, por ter ficado estigmatizado no papel. Esse estigma durou muitos anos e o obrigou a viajar pelo país para ganhar o pão de cada dia. E é assim que nossa história volta ao começo. No domingo 31 de dezembro de 2007, por volta do meio-dia, Rubem Aguirre e sua esposa se aproximavam do pedágio em Mazatlán, Sinaloa, a bordo de uma caminhonete. Segundo as declarações do próprio comediante, o veículo ficou sem freios e, para não bater de frente com um ônibus, colidiu contra um pilar de concreto do pedágio. Esse impacto deixou uma marca inesquecível na vida de Rubem Aguirre e de sua esposa. Embora as primeiras versões garantissem que tudo estava bem, a realidade era outra. Sua esposa havia perdido uma perna e ele sofreu lesões graves. Depois disso, Aguirre não teve muitas opções para continuar trabalhando e seguiu o exemplo de seus colegas do Chaves. Assim nasceu o circo do professor Girafales. No começo, tudo correu muito bem, mas depois a ideia foi se desgastando, assim como os recursos, até o ano de 2010. Aos 76 anos de idade, Rubem Aguirre declarou falência financeira. Pouco tempo depois dessa triste notícia, ele confessou à mídia que todo aquele momento difícil se devia às sequelas do acidente. Ao que parece, tanto a sua saúde quanto a de sua esposa acabaram consumindo todas as suas economias. Depois de vários anos de luta entre o trabalho e o dinheiro, ele teve que enfrentar mais uma batalha, ou melhor dizendo, a última batalha. Em 14 de maio de 2016, Rubem Aguirre foi hospitalizado devido a um quadro de pneumonia. Embora a situação estivesse sob controle, foi considerado arriscado para sua saúde e ele ficou internado por mais de 10 dias.
A decisão posterior de enviá-lo para casa foi tomada para evitar que ele ficasse exposto no hospital, onde o risco de contágio de um vírus intra-hospitalar poderia agravar sua condição. Foi assim que 25 de maio recebeu alta. Aguirre estava muito doente e nas últimas semanas comentava-se que ele não conseguia se mover devido ao diabetes. Apesar de seu estado de saúde frágil, Aguirre conseguiu reunir toda a sua família para celebrar seu 82º aniversário em 15 de junho de 2016. Apesar de seus problemas, ele conseguiu comemorar em paz ao lado de seus entes queridos. Ciente de que seus dias estavam contados, ele aproveitou ao máximo esse encontro para se cercar das pessoas que mais amava. 2 dias depois, na madrugada de 17 de junho, seu quadro de pneumonia piorou e pôs fim à vida de Rubem Aguirre, que não conseguiu resistir mais e faleceu em sua casa em Puerto Vallarta, Jalisco. Devido à sua partida, sua filha fez um comunicado. Ele viveu muito feliz aqui em seus últimos anos. Morreu em paz com todos nós. A família pediu uma cerimônia privada para se despedir dele, e assim foi concedido. Rubem Aguirre foi velado na própria sexta-feira em uma funerária localizada no centro de Puerto Vallarta. Durante seu sepultamento, seus seguidores se mostraram profundamente comovidos com sua partida, procurando fazer com que a despedida fosse a mais agradável possível. Apesar de o programa já ter 50 anos, centenas de crianças se aproximaram para se despedir pela última vez de seu querido professor. Vários mariachis entoaram a música do Chaves e os pequenos admiradores deixaram maçãs sobre seu caixão. Assim, relembrando as aulas em que as crianças da vila homenageavam seu querido professor. O célebre ator e humorista foi despedido por um grupo de filhos, netos, amigos e centenas de pessoas. Florinda Meza, Carlos Villagrán, Maria Antonieta de las Nieves e Edgar Vivar expressaram sua dor pela grande perda, embora não tenham podido comparecer ao velório devido à distância e compromissos. Um dos primeiros a reagir à notícia foi Edgar Vivar, que interpretava o Sr. Barriga e seu filho Nhonho. Meu professor favorito descansa em paz. Hoje, meu grande amigo Rubem Aguirre parte deste plano. Sentirei muito sua falta. Aguirre e Vivar eram grandes amigos. Até as filhas do Girafales o chamavam de tio Edgar. Por outro lado, o filho de sua amada platônica na ficção, Carlos Villagrán, que interpretou Kiko, compartilhou em uma entrevista à Televisa. Estamos todos tristes pelo nosso querido professor. Aos poucos, a nossa vila vai indo para o céu. Ele relembrou os dias de gravação como momentos de festa e diversão. No dia seguinte, foi celebrada uma missa em memória do ator no Templo da Aurora e, posteriormente, seus restos foram cremados. A atriz Florinda Meza não esteve presente na última despedida, algo que não chamou atenção, já que também havia estado ausente na despedida de Dom Ramon. Ao que parece, todas as xícaras de café não foram suficientes para conquistá-la. No entanto, eles haviam formado um casal que se tornaria algo mais do que icônico. Embora Girafales nunca tenha chegado a oficializar com Dona Florinda, sua história de amor realmente transcendeu e se tornou emblemática. A explicação do fenômeno veio pelas mãos de Rubem Aguirre, antes de seu falecimento. Se algum dia tivéssemos nos beijado, já não teria existido essa continuidade do amor, dessa cafonice. Tudo isso teria sido quebrado. Cafonice que tinha a cor e o aroma das rosas. Aguirre sempre levava um buquê para tentar conquistar a mãe do Kiko, e ao que parece deve ter gastado uma quantia considerável de dinheiro. Mas vocês sabem quanto foi no total? Bom, houve fãs que fizeram as contas e chegaram a um certo número. Para calcular o valor, eles levaram em conta todos os episódios de Chaves, que teve um total de 290 capítulos. Estima-se que o apaixonado visitou a casa da Dona Florinda umas 100 vezes, no mínimo. Levando isso em conta, o professor Girafales teria gastado cerca de 9.900 pesos mexicanos, aproximadamente $500, em sua tentativa de conquistar a Dona Florinda. Muito ou pouco, a verdade é que o amor não pode ser quantificado, mas sim o que a gente deixa para os mais queridos. Não existe um registro exato do patrimônio de Rubem Aguirre. O que se sabe, como já falamos, é que ele estava quebrado financeiramente e que ainda mantinha uma dívida com a Associação Nacional de Atores Associação Nacional de Atores. Até seu último momento. Dá para perceber que ele não pôde deixar muito para sua numerosa família, exceto um humilde presente, seu legado. Em seus últimos anos, ele reconheceu que o professor Girafales foi seu personagem mais querido e amado. Talvez porque ele incorporava o lado romântico e brega que ele mesmo tinha dentro de si, mas acima de tudo porque lhe deu projeção internacional. Rubem Aguirre se destacou não só pelo seu talento artístico, mas também por sua profunda sensibilidade. Em várias entrevistas, ele aparece emocionado, à beira das lágrimas. Esse sempre foi o propósito da sua existência, ser lembrado como uma boa pessoa.
Embora fique claro pela sua aparência que ele foi um homem grande, fica igualmente claro pela sua história que também foi um grande homem. Por hoje é só, pessoal. Espero que tenham se interessado pela vida de Rubem Aguirre, o professor Girafales. Várias pessoas já tinham me pedido para fazer mais personagens da Vila do Chaves. E também convido vocês a deixarem sugestões para me dizer quais outros comediantes ou atores, que podem ser do Chaves ou de outro lugar, vocês querem que a gente faça um vídeo aqui no canal? E sem mais nada a dizer, vou me despedir. Convido vocês a deixar o like, se inscrever e ativar as notificações, mas é claro, sem fazer muito barulho. E aviso uma coisa, o próximo que interromper um vídeo vai ficar sem recreio. Nos vemos!